bem? Bom, hoje a gente está fazendo a nossa live ao vivo sobre a eletiva do teatro. Provavelmente não com tanta gente aqui assistindo, porque a gente teve um probleminha de transmitir pelo Facebook da escola, e aí perderam a conta, o login, e aí eu estou transmitindo pelo meu Facebook mesmo. Eu queria só que vocês, que quem já está assistindo, me desse um ok que o áudio tá legal, que o vídeo tá legal, que dá pra me ver direitinho, pode ser? Manda uma mensagem e diz, tá massa, tá baixo, tá alto, tá escuro, tá claro, tô ouvindo o barulho dos carros, diga aí alguma coisa, tá bom? Pra eu poder continuar. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Por conta do tempo que nós estamos vivendo, desse tempo tão difícil de enfrentar, dessa doença de transmissão tão rápida, de letalidade grande também, a gente acaba tendo que fazer essas coisas assim, inclusive a nossa disciplina eletiva à distância. Isso não quer dizer que a gente está sozinho. Vamos ver, vou aproximar aqui melhor o microfone e eu vou ficar com o microfone aqui pertinho. Melhorou? Tomara que tenha melhorado. Bom, e aí hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre teatro e mitologia grega. Se não melhorar, eu tiro o fone. Acho que eu vou fazer sem o fone. O povo tá dizendo aqui que tá muito baixo. Vamos lá. Pronto, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir agora, tá? Eu vou começar lá do iniciozinho, pra gente poder entender um pouquinho como é que se dá essa relação entre teatro e mitologia grega. A gente vai fazer uma revisãozinha lá das nossas primeiras aulas. Nas nossas primeiras aulas, a gente viu que o teatro, ele surgiu graças à manifestação de uma festa que se fazia ao deus do vinho. Não sei se vocês conseguem lembrar aí, mas bem antes, na Grécia, isso, gente, lá no ano 4 a.C., então há muito tempo, havia-se uma celebração ao deus do vinho, que era o deus Dionísio. Graças a essa celebração que as pessoas faziam e se reuniam, e aí é importante a gente lembrar um pouco como que era essa celebração, né? Essa celebração era feita com muita festa, como o nome diz, com muito vinho, com homenagens ao deus. Deus Dionísio, ele é considerado o deus da alegria, o deus do vinho, e também, automaticamente, de certa forma, a gente diz assim, que ele é considerado o deus da fertilidade. Daí vocês já possam imaginar que tem uma proximidade, né? Alegria, vinho, fertilidade. Não preciso falar muito dessa relação. Depois que aconteciam essas festas dionísicas, né? Como a gente fala, em homenagem ao deus Dionísio, as pessoas começavam a se reunir um pouco mais graças a isso. Inclusive, falando um pouquinho, só para a gente matar um pouco da curiosidade, sobre essa questão do Dionísio. Veja só que interessante que é o nascimento de Dionísio, né? Dionísio, na verdade, ele era antes de ele ser Deus, ele não existia ainda, né? Ele era filho de Selena, que era uma deusa. Nós vamos falar muito aqui a respeito disso, né? A deusa Selena, o semideus fulano. Daí vocês podem lembrar um pouquinho daquela história lá de o que é um deus e o que é um semideus. Com certeza você vai recordar bastante das coisas que você assistia, né? Quem assistia, claro, como Hércules, Xena, algumas outras histórias que você pode ter assistido, como o Édipo Rei, né? Do qual a gente vai falar um pouco aqui. E aí, como que foi o nascimento do Dionísio? Ele era filho de Selena. Como que aconteceu? Selena teve o Dionísio, filho dela, e mais quem? Então, Zeus havia se apaixonado por Selena. Por que é importante a gente entender isso? Porque se nós vamos estudar de onde surgiu o teatro, e vamos ver que o teatro surgiu das festas dionísicas, a gente precisa também entender como que surgiram essas festas dionísicas. Porque que justamente Dionísio recebia essas festas em homenagem a ele. Então Zeus, né, o todo-poderosozão,
E, inclusive, Zeus não é o maior dos deuses, viu? Daqui a pouco a gente vai esclarecer um pouquinho esse engano que a gente tem. Mas Zeus era um dos mais importantes. Isso era. Zeus se apaixonou por Selena e Selena se apaixonou por Zeus. Só que antes mesmo, Zeus se apaixonou por Selena e ele não podia se mostrar a ela do jeito que ele era, né? Tinha muitas essas coisas. Se Zeus se mostrasse para um humano, podia acontecer de o humano morrer, o humano ia desaparecer, virava poeira, então tá. Logo, o Zeus fazia o que ele fazia sempre que ele se apaixonava por uma mulher. Ele se transformou em um ser humano para poder ter acesso a Selena, né? Para poder encantar e apaixonar a Selena. Ele foi lá, apaixonou a Selena, e aí foi o que aconteceu. Desse romance entre Zeus e Selena nasceu lá o Dionísio. Acontece que era uma das esposas de Zeus. Eu vou olhar um pouco para cá de vez em quando, porque anotei o nome dos deuses, porque a gente sabe da história, mas assim, são muitos deuses. É complicado de decorar era Zeus, né? Fulano, então de vez em quando eu vou olhar aqui. Então ele se apaixonou por Selena, se fez de um ano, foi lá, casou-se com Selena, e dessa união nasceu o Dionísio. Acontece que uma das mulheres de Zeus, que era Hera, ficou com muitos ciúmes, né? E disse, não, vou dar um jeito de acabar com isso aí, essa festa tá errada. Então Hera também se colocou como humana, foi lá na Selena e tratou de encher, né, o ouvido da Selena contra Zeus. E ficou, olha, será que tá certo? Eu acho que não, porque assim, tu não sabe de onde ele vem, ele fica te enrolando, já vai ter um filho contigo, não sei o que. É melhor tu não acreditar nesse homem, tá errado. Selena, inocente, acreditou em Hera e pressionou Zeus e disse, eu só vou continuar contigo se tu te mostrar do jeito que tu realmente é, né? Acontece que Zeus caiu nessa da Selena, porque também não queria, né, ficar sem ela, e acabou se mostrando do jeito que ele era. A partir do momento que ele se mostrou para Selena, Selena morreu, né? Selena evaporou. Só que o filho dela, né, que estava no ventre, eu tô tentando deixar o áudio o mais alto possível, gente. O filho dela, que estava no ventre dela, não morreu, o filho da Selena. Isso por quê? Porque o filho que estava dentro do ventre dela era Zeus. Então, assim, ele já era um semideus, que era filho de Deus, com uma humana. Então, ele não morria. Só que ele tava ali o feto. Essas histórias, viu, gente? Professora, parece história de pescador, né? Coisa mentirosa. Mas essas mitologias, elas têm disso. Na verdade, elas são lendas. Já, inclusive, eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, acontece que naquele momento, né, o Dionísio foi colocado ali. E Zeus não ia abandonar o filho, acabou de criar Dionísio nas coxas. Exatamente. Como eu falei, essas histórias têm algo de fantástico, de real, porque são lendas. Então ele criou o Dionísio nas coxas. Daí vem a expressão de a gente fazer as coisas mal feitas ou em cima da hora, as pessoas dizerem, tá fazendo tudo pelas coxas, né? Veio dessa história aí do Zeus, não é? De ele ter pegado o filho dele, né, para poder criar, e criou nas coxas. Bom, Zeus criou o Dionísio nas coxas, e depois que ele nasceu com essas características. Ele tinha ao mesmo tempo algo de sensual e de alegre, mas também algo de triste, de melancólico. Vocês conseguem aí fazer essa ligação? Então, assim, ele tinha algo de sensual e de alegre ao tempo que ele era fruto de um amor, né? E ele tinha ao mesmo tempo algo de triste, de ruim, porque ao mesmo tempo que ele era filho de um amor, ele também era filho da tristeza, daquela relação ruim. E a mãe dele morreu antes dele nascer. Então, assim, ele tinha um pouco desses dois lados. Isso daí já começa um pouco da origem, por exemplo, das máscaras, né? Veja, as máscaras que representam o teatro, a gente tem a máscara que representa a tragédia e a máscara que representa a comédia. Não nasceu somente disso, né? Dessa coisa do Dionísio ter essas duas características, mas também, vamos dizer assim, que tem um pouco de influência. Bom, o que foi que aconteceu depois daí, não é?
Depois que as festas elas eram feitas, né, para o deus Dionísio, as pessoas começaram a se encontrar um pouco mais por conta dessas festas. Inclusive, foi dentro dessas festas aí que nasceu o primeiro autor. O nome dele é Tespes. É um nome estranho mesmo, né? O povo do teatro, que depois vai ter que me dar algumas coisas anotadas do que viu, você presta atenção no que você ouve e já vai escrevendo aí do ladinho, tá bom? O vídeo vai ficar salvo, então, pro caso de você não decorar agora, não conseguir anotar, você pode olhar o vídeo depois. Tespes foi o primeiro ator reconhecido, né? E ele surgiu justamente aí, um pouco depois. Foi o Tespes, inclusive, que criou, vamos dizer assim, o que nós chamamos de persona, que é a arte de fingir. A gente sabe que teatro é um fingimento de um sentimento que você não tem no momento, né? O sentimento não é seu, mas aí você acaba incorporando aquele sentimento para você. Por isso, fingir. Então, graças ao Tespes, surgiu a persona, esse fingimento de um sentimento que não é nosso e que naquele momento a gente encara esse sentimento justamente para poder colocar dentro de nós os personagens que a gente vai representar. Bom, algum tempo depois, o teatro ele se tornou acessível aos cidadãos ao ar livre. Acontecia ao ar livre. Inclusive, as arenas teatrais, elas eram enormes. Se você procurar imagens na internet, você vai encontrar imagens de palcos enormes que eram dirigidos ao teatro, para essa finalidade, mesmo que não fosse tanta gente assim. Bom, depois disso o teatro ficou ao ar livre e foram aí que surgiram os 3 gêneros teatrais, dos quais nós conhecemos principalmente 2, né? A tragédia e a comédia. Nós temos também a sátira, que é o teatro que é mais uma crítica, né, ao governo, à sociedade. Desse nós não falamos muito porque, de certa forma, ele está incluidinho lá na comédia. Então, assim, a gente não vai falar tanto assim dele. E depois do teatro, a gente tem o nascimento da literatura grega. É bom a gente perceber que literatura grega não é só o que nós entendemos de literatura. Aqui no Brasil, por exemplo, e na escola, né, onde a gente tem acesso, literatura é o ato de ler ou de estudar coisas que nós podemos ler, e um pouco da cultura aí, né? Na Grécia, não. Literatura era tudo o que envolvia cultura. Então, poesia, teatro, tudo isso, as esculturas, tudo isso pertencia a uma coisa só. A literatura era algo único. Bom, estudando um pouquinho sobre isso, né? O que a gente tem mais a dizer sobre como surgiu o teatro e o que ele tem a ver com a mitologia grega. Além do nascimento do Dionísio, que é o que nós já vimos, né? Que eu acabei de dizer. Nós tínhamos naquele tempo também as pessoas que seguiam o Dionísio, que eram as Mêneses. Eram mulheres que saíam levantando bandeiras de um lado para o outro, né? E que nesse levantar das bandeiras elas iam declamando coisas. Essas coisas que elas declamavam enquanto balançavam as bandeirolas ou alguns instrumentos musicais, inclusive essas coisas elas eram meio que cantadas, né? Eram as Mêneses. O que as Mêneses cantavam? Cantavam justamente essas histórias da mitologia grega. Porque a mitologia, para nós, ela parece muito irreal. Mas para os gregos, se tratava da religião que eles seguiam. E seguiam fielmente, inclusive. Aí você diz assim, Ave Maria, mas como é que pode? Se a gente for observar, a religião que é de grande maioria, que é a religião cristã, ela também tem umas coisas que não é tão fácil assim acreditar para outras culturas, se você for mostrar, né? Então você diz assim, ó, na nossa religião cristã, nós acreditamos que o Divino Espírito Santo veio, fecundou Maria, que era esposa de José, e aí Maria deu à luz a Cristo. O povo vai achar, mas como assim, né? É a mesma coisa que nós estudando a mitologia grega. Um pouco mais sobre essa mitologia, então. Como a gente viu, a mitologia está diretamente ligada ao teatro. As Mêneses, as mulheres que cantavam essa mitologia pelas praças, pelas ruas da Grécia, elas cantavam dos deuses, né? E principalmente de Dionísio. Elas sacudiam ramas, né? Bandeirolas e cantavam essas histórias. Ao final disso,
elas também faziam uma espécie de sacrifício, né? Que era com o bode. Elas sacrificavam um bode enquanto contavam toda a história, principalmente de Dionísio. Daí também, nas histórias, né, do Dionísio, por exemplo, a gente vê muito essa questão do sacrifício aos animais, o que também era muito comum na Grécia. Bom, as Mênesis, junto com outros cantadores desse tempo, que era o que a gente chamava de rapsodos, o nome é estranho mesmo, viu? Vou ver se eu consigo colocar bem aqui, para quem tiver dúvida aí de escrever. Rapsodos, a gente vai escrever assim. Tá? Pronto. Então, as Mênesis, em união com os rapsodos, elas meio que criaram o iniciozinho do teatro. Perceba, elas iam cantando e iam, ao mesmo tempo, fazendo a drama da história do Dionísio. Os rapsodos também contavam, só que as histórias de outros deuses também. Daí nós temos o nosso primeiro tipo de teatro cantado, que hoje atualmente nós chamamos de musical, mas que antes era só teatro. E aí as pessoas dividiam um pouco, né, no coro, que eram as pessoas que cantavam juntas, e no corífo, que era a voz mais forte do teatro. Aí a gente volta lá pro Tepes, que quem estava desde o início do vídeo acompanhando lembra que foi o primeiro ator que surgiu nesse tempo. O que o Tepes tem a ver com isso, professora? Que o Tepes, primeiro ator, era um corífo, justamente aquele que cantava mais alto na frente. E naquele tempo as máscaras, já havia essa coisa de usar máscara no teatro, porque surgiu aí também, né? As máscaras, elas não aconteciam por acaso. As máscaras tinham todo um porquê de elas existirem. Por exemplo, o ator, ele tinha que usar somente a voz. Não havia o microfone ainda, né? Então, o ator usava só a voz para se aproximar do público. Como o ator usava só a voz e talvez o público não ouvisse muito bem, ele usava uma máscara porque ela cumpria duas funções ao mesmo tempo. Primeiro, ela deixava o ator mais alto, maior, vamos dizer assim, para que as pessoas que estivessem lá no fim pudessem acompanhá-lo. E também ela ajudava um pouco para ecoar a voz do autor. Como assim? Quando a gente coloca as próprias mãos, por exemplo, na boca, né? Isso faz com que o som alcance até mais longe. Era mais ou menos isso que acontecia. Com a máscara, o ator ficava maior, ficava mais visível, chamava a atenção do público e, ao mesmo tempo, a voz dele ecoava mais longe. Essa era a verdadeira função das máscaras. O Tepes usava, assim como vários outros autores, né, atores do tempo. E aí, o primeiro gênero teatral que surgiu é importante para vocês do primeiro ano, tá bom? Anotem isso aí, coloquem essa observação. O primeiro gênero teatral que surgiu, na verdade, foi a comédia, que em grego se escrevia traikon. A comédia é como se fosse assim o gênero ideal do teatro, justamente porque a comédia ela traz o sofrimento humano, traz os sentimentos humanos do jeito que a gente sente. Então a tragédia, não sei se eu falei errado, comédia, tragédia, me confundi, mas a tragédia, ela é a forma ideal do teatro grego, tá bom? E foi o primeiro gênero que surgiu. Eu vou contar aqui para vocês hoje, tá bom? Pra gente entender mais ou menos um pouco, por exemplo, de uma história, de uma mitologia grega, que é muito conhecida, inclusive, tem filmes, tá? Tem vários filmes que tratam dessa história. Tem um mais atual, se você for procurar, que foi lançado agora há pouco tempo, que é a história do Édipo Rei. Por que a história do Édipo Rei é assim tão importante? E sempre que a gente fala de teatro, a gente fala de alguns livros, né? Como Ilíada, como a Odisseia. Inclusive, eu aconselho que nesse tempo de isolamento e de distanciamento social, vocês leiam a Ilíada e a Odisseia, porque são livros muito bons. Eles estão disponíveis também na internet, se você procurar, com certeza você encontra. São livros que trazem um pouco desse mundo de mitologia pra gente e nos ajuda a entender, nós que não vivemos muito esse mundo. E aí, se você for tendo dúvidas, tá bom? Professora, não entendi muito bem isso aqui, eu não tô ouvindo assim, tá? Coloque aí nos comentários que a gente tenta responder. Eu vou tentando responder à medida que vou lendo. Bom, então a gente tem alguns livros como a Ilíada e a Odisseia. Esses são maiores, então não daria para eu resumir aqui para vocês. Então eu escolhi o Édipo Rei.
E é com ele que eu vou concluir aqui a nossa transmissão ao vivo, tá bom? A nossa live. Queria, inclusive, que depois, no seu relatório ou nas anotações que eu pedi para você fazer, você fale um pouquinho disso, tá? É uma história interessante, é uma história que vale a pena a gente pensar um pouco e conhecer também um pouco sobre ela. Como que se dá a história do Édipo Rei? Era o seguinte, havia uma cidade chamada Tebas, e havia o rei de Tebas, que era o Laico. Laico, rei de Tebas, governava toda a cidade e tal. O Laico se apaixonou pela Jocastra, né? Laico e Jocastra tiveram um filho, ótimo, lindo. Só que Laico, curioso, foi até o oráculo. Para quem não sabe o que era o oráculo, o que era um oráculo? Era como se fosse uma maneira de descobrir o futuro naquele tempo. Todo mundo ia até o oráculo para saber o que ia acontecer, né? Dali para frente no futuro da pessoa. O Laicos foi até o oráculo para saber como que ia ser o futuro dele. O que o oráculo disse? Ele disse o seguinte: olhe, você vai ter um filho e o seu filho vai matar você. O Laico, cuidadoso, esperou que a mulher tivesse o filho, né? Que a Jocastra tivesse o filho, e pediu para que um criado sumisse com o menino. Na verdade, ele pediu literalmente para o criado matar o menino, porque ele não queria ter o risco de que o que o oráculo tinha dito se concretizasse. Se bem que eu não sei por que ele fez isso. Naquele tempo, todo mundo sabia que o oráculo disse, não adiantava você fugir, era igual destino, era certo acontecer. Mas ele pediu que um criado matasse o filho, que ele teve lá com a Jocastra. O criado foi, levou o menino para a floresta, só que quando chegou lá, não teve coragem de matar o menino. O que foi que ele fez? Pegou o Édipo, né, que nesse tempo ainda não se chamava Édipo, pegou o menino pelo calcanhar, pendurou assim numa árvore, deixou ele lá pendurado na árvore, porque o que ele pensou? Bom, vai dar certo, os animais da floresta vão vir, vão devorar o menino, então vai ser mesmo que eu tivesse matado. Ótimo, só que não. Porque antes de os animais da floresta chegarem, alguém foi mais esperto. Um carroceiro conseguiu chegar, salvou o Édipo de lá, né? Desatou os tornozelos dele lá de cima da árvore, tirou e levou ele para casa para cuidar. Ficou com dó da criança e foi cuidar do Édipo. Aí você fica, puxa, que legal. Inclusive, viu, gente, é justamente daí, eu esqueci de dizer, é justamente daí que surge o nome Édipo. Édipo quer dizer pés inchados, ou tornozelos inchados. Com certeza de ele ficar ali pendurado, né, o tornozelo inchou e tal, e aí aconteceu que ele recebeu esse nome. Então ele criou o Édipo cresceu e tudo mais. Com o tempo, o Édipo também, curioso, como todo mundo era naquele tempo, como nós somos hoje, né? Se nós tivéssemos um oráculo hoje, talvez a gente estivesse pegando senha para falar com o oráculo. O Édipo foi até o oráculo para saber o que ia acontecer do futuro dele. O oráculo, muito fiel à verdade, foi e disse: ó, Édipo, você vai matar seu pai. O Édipo ficou assustado. Puxa, como assim eu vou matar meu pai? Lembrando que para o Édipo, o pai dele era o carroceiro. Ele não sabia que era filho de Laico, né? Então, o que foi que ele fez? Fugiu de casa, foi para longe para não cair no destino de matar o próprio pai. Nessa história de ele ir para longe, foi que ele acabou indo no caminho de Tebas. E no caminho de Tebas, quem é que vinha com um exército grande e tal? Era o Laico. O Laico vinha e o filho dele, o Édipo, ia. O Laico, então, pediu para ele voltar, né? Porque o Laico precisava desafiar um outro povo, essas coisas de guerra que tinha. O Laico pediu para ele voltar, o Édipo não voltou, e aí eles travaram uma luta naquele momento. O Édipo começou a lutar com o Laico, o filho contra o pai. O que foi que aconteceu? Exatamente. O Édipo matou o Laico, cumprindo assim a profecia do oráculo, que tinha dito que o filho do Laico ia matá-lo. Como Édipo matou o Laico, automaticamente o Édipo tomou o lugar dele de rei. Então, o Édipo se tornou o rei de Tebas, né? Lá ele encontra a Esfinge. A Esfinge é um ser, vamos dizer assim,
né? Eu acho que todo mundo sabe como que é a imagem de uma esfinge, que lança alguns desafios pro Édipo, no sentido de ele conquistar realmente o reinado. Muito parecido com aquela história lá do Hércules, né? Dos 12 desafios, tinha que vencer isso. Pois é. Ele vence e ele acaba ficando com o trono. Lindo, maravilhoso, todo mundo feliz. Só que o que acontece? Ele ficou com o trono, ele se tornou o marido da Jocasta. Lembrando, ele ainda não sabia que era filho do homem que ele tinha matado, do Laico. Então, ele se tornou o marido da própria mãe. E teve filhos com a própria mãe. Algum tempo depois de uma investigação, né, que foi ver por que o Laico tinha morrido, as pessoas descobrem que o Édipo era filho do Laico. Ou seja, descobrem que o Édipo tinha matado o próprio pai. Qual era a parte ruim pro Édipo, já que ele já era rei? É que automaticamente, nessa mesma hora, ele descobre que está vivendo com a própria mãe e que tem filhos com ela. Então ele ficou aterrorizado, não é? Depois que ele ficou aterrorizado, o que foi que ele fez? Olha só que cena louca. Ele arrancou os próprios olhos e fugiu, sabe? Saiu correndo. Daí, quando a gente vê uma coisa que a gente não acredita, a gente fica estarrecida, a gente diz, arranquei meus olhos, né? Eu não acredito que isso está acontecendo, não acredito que eu estou vendo isso. Vem daí, da história do Édipo. O que foi que a mãe dele fez? Quando a mãe dele descobriu que estava sendo mulher do próprio filho e que tinha outros filhos com ele, né? Numa relação aí de incesto, ela também fica muito triste e se mata. Inclusive, geralmente, as histórias, elas acabam assim, né? As histórias da mitologia grega, as lendas que a gente tem, elas acabam assim, com algo muito trágico no final. Justamente porque, como eu falei, a alma do teatro grego é a tragédia, é o sofrimento, é a dor. Depois, um pouco depois, é que vem a comédia, o ato de rir de si. Inclusive, só pra gente concluir aqui a nossa live, é importante a gente fazer uma distinção quando você está assistindo, por exemplo, essa live de mitologia grega, de você fazer uma distinção entre os deuses gregos, que eram realmente gregos, que são os ocidentais, e os outros deuses nórdicos, né? Que é o caso, por exemplo, do Thor, né? Que a gente assiste, que não é um deus exatamente daqui, ele é um deus nórdico. O nome dele na mitologia grega seria Thor, deus do trovão, né? Mas aí ele foi incorporado a uma outra cultura. Bom, só para a gente entender um pouquinho sobre como a mitologia ela interfere no nosso modo de ver a vida, inclusive na criação do mundo. A gente vai fazer daqui a alguns 2 dias, mais ou menos, ou 3, talvez semana que vem, uma outra live falando da origem do mundo segundo a mitologia grega, tá bom? Vem aí algumas histórias divertidas a respeito de Zeus, Poseidon, Cronos, Gaia, Temis, e vários outros deuses que a gente ouve falar. Muita história de amor, de traição, de sofrimento, de filho desejado, de filho não desejado, de Deus que desce para a terra, que se torna semideus ali, que tem outras relações, tá bom? Pessoas que vivem histórias como as que a gente vive, só que com um pouco mais de fantasia, porque é bom. Aqui eu encerro essa live. Agradeço a vocês que estiveram comigo. Para quem não esteve, com certeza vai ver a live depois, porque eu vou deixar salvo, tá? Os diretores de turmas de vocês vai passar. Eu aguardo a atividade que vocês têm que fazer sobre isso lá no Google Classroom. Agradeço muito a companhia de quem, mesmo não sendo aluno, entrou, ficou curioso. Espera aí que eu vou ouvir essa história. E me deu um pouco da atenção, tá bom, galera? A gente se vê na próxima live. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem das pessoas que vocês amam, que amam vocês. Faça atividades físicas, não engorde, coma só o necessário, seja feliz e a gente se vê logo. Tá bom, galera? Tchau!